Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o flow. Tá começando o Segue o Flow e eu, Lula, sigo de São Paulo aqui. Converso com os meus amigos Danilo Garcia, de Curitiba. Fala, Danilo. E aí, galera, beleza? Bom. Guilherme Guitch, de Lille, na França. Fala, Guitch. E aí, galera, beleza? E Thaís Rigolon, aqui de São Paulo também, do meu ladinho. Beleza, Thaís? Beleza. Feliz ano novo, né? Primeiro episódio gravando em 2023. Então, muito sucesso aí pra gente. Feliz ano novo, adeus ano velho. Ano novo aqui pra quem tá... Assim, o Segue o Flow, ele é atemporal, tá? Só pra deixar claro, assim, pra quem ouve, não interessa o ano que a gente tá gravando. Isso que a gente tá gravando vai persistir por 50 anos, né? Então, se você tá assistindo a gente em 2073, feliz ano novo também em 2073. Mas aqui estamos ainda começando 2023. Mas com conteúdo pra ficar pra vida, né? Inclusive, por isso a gente não tem pressa de sair gravando episódio toda semana, que fique claro aí, ó. Quem ouve, vai saindo aí um por mês e numa cadência de boa. Tem um podcast que eu conheço que ele começa o vídeo dele falando boa octofeira para você. Porque pode ser segunda, terça, quarta, domingo, segunda, então ele chama de octofeira. É o que funcionar, é isso. Segue o flow nessa pegada. Bom, nessa temporada a gente está discutindo o livro Thinking Systems, da Donella Meadows. Essa temporada ela vem ao ar graças ao patrocínio da Objective Solutions, da K21 e da Software Zen. Muito obrigado aí aos nossos patrocinadores. Inclusive, eu falei Thinking Systems aqui e eu fui pegar minhas anotações para rever, né? Faz uns meses que eu li o capítulo que a gente vai discutir hoje, que é o capítulo 5, Armadilhas e Oportunidades. E eu peguei minhas anotações, peguei o iPad, né? Geralmente eu anoto no iPad assim para ler e não achei anotação nenhuma. Aí eu, entrei em pânico. Eu falei, será que eu não li o capítulo? Eu li. Aí eu comecei a dar uma olhada no capítulo, não tinha anotação, mas eu falei, eu li esse capítulo. E aí eu lembrei o que aconteceu. É que, a partir desse capítulo, eu já tô anotando direto na minha edição em português. Então a gente não tá mais vendo o Thinking Systems, a gente tá vendo Pensando em Sistemas, da Donella Meadows, em português. Aliás, a gente podia fazer um contato aí com quem traduziu, né? Com quem editou. Vamos tentar chegar nessas pessoas? Uma boa ideia. Vou mandar um e-mail pra editora Sextante aqui. Aê, Sextante, paga nós, hein? Vamos lá, não, a gente já tá bem de patrocinador. Objective, K21, Software Zen. Hoje, antes de abrir com o primeiro bloco, como já é de costume, a gente vai falar um pouquinho do que rolou desde o último episódio no nosso backstage, nos comentários do YouTube. E aí sim, a gente abre com o primeiro bloco. No primeiro bloco, a gente tem um resumo do capítulo, rapidamente, uns 10 minutinhos. Então, se você quiser só saber resumidamente o que rola no capítulo, mas 10 minutos de Segue o Flow é suficiente pra você. Depois a gente parte pra uma discussão aberta de uns 20 minutinhos. E por último, a minha parte favorita, que é a frase que cada um escolheu do capítulo. Bora? É isso, segue o flow. Bora lá então, desde o último episódio que a gente lançou, qual foi o último episódio? Foi especial com o Rafa Albino, é isso? Com o Rafa, isso. Com o Rafa Albino. Teve repercussão, né, Thaís? Teve repercussão, tivemos aqui Carlos Alberto fazendo vários comentários aqui, inclusive no último episódio, né, porque esses temas nos surpreendem. O Denis ali sempre batendo carteirinha, né, no nosso backstage. E o Carlos foi lá, né, numa coluna que tem Bora Conversar, quais são as sugestões de próximos livros, né, já estamos aqui pensando em próximos livros. Ele já trouxe ali a quinta disciplina, né, então se quiser sugerir outro livro pra gente, pode entrar no backstage também e colocar por lá. Então foi isso que rolou. Então tivemos aí Carlos chegando no backstage com tudo, deixando vários comentários. Já tô fazendo minha boca de urna aqui pro Peter Senge também, a quinta disciplina aí, ó, já. Ele quase entrou, né, no último ele foi pau a pau com o Dan, né? Isso que ele tava lá na votação, né? Foi quase, já faço minha boca de urna. O último episódio também teve o comentário do Foca, Luiz o Foca também. Obrigado aí pra todo mundo que comentou, inclusive eu queria fazer aqui um apelo, as mulheres que ouvem o Segue o Flow, né? Cadê as mulheres que ouvem o Segue o Flow, né? Cadê a presença feminina? A Thaís Salles já apareceu ali, mas cadê
o resto da galera, né? Vão aparecendo aí. Vamos comentando. Isso, comenta, bora chegar, bora falar de fluxo aí na comunidade de mulheres agilistas, pá. Não dá pra deixar de falar do nosso campeão dos comentários, que é o Denis, né? Denis é presença cativa nos nossos comentários do backstage. Obrigado aí, Denis. Tinha que gravar um episódio com o Denis, né? Um especialzão. Mas o Carlos veio forte também, comentando bastante. E a galera começou a entender por que eu me apaixonei pela Donella Meadows. Assim, ela é apaixonante, né? Ela é demais. Então, quem quiser comentar, bit.ly/segoflow ou bit.ly/podcast-segoflow. Temos todos os bit.lys do mundo aí. Ou pode ser no nosso canal do YouTube, né? Que é o Segue o Flow. Procura lá, comenta os vídeos que na verdade são os áudios, né? Com uma imagem fixa ali. Mas dá pra gente interagir bastante. Inclusive tem um feedback muito bom sobre algum bug que a gente teve no número dos episódios. Deixaram lá no YouTube. Então interage com a gente. Mesmo que você esteja escutando isso em 2053 aí, ó. Interage com a gente que eu espero ainda estar vivo em 2053. Bora pro resumo do capítulo? Bora. Então bora. Dez minutinhos pra resumir o capítulo, eu quero saber quem resume. Eu comecei a ler aqui só a primeira parte, antes de cair nas armadilhas de fato, e é um capítulo foda. Foda, assim. Eu sei que todo capítulo eu falo isso, mas o Danilo começou falando isso, né? Nossa, daqui só fica melhor, né? Daqui pra frente. Pra mim o capítulo de hoje e o próximo capítulo é a cereja do bolo desse livro, entendeu? É a parte mais prática e é quase como uma síntese do livro. E ele te deixa com uma ferramenta para você começar a trabalhar com sistemas. Isso é bem legal. Bom, esse capítulo, ele fala sobre... Na verdade, para mim, esse capítulo, acho que um capítulo foi dividido em dois, né? Porque ela fala nesse capítulo sobre as armadilhas do sistema, quais são as coisas que a gente tem que cuidar e prestar atenção e fazer análise sobre. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, em seguida, ela vem com o próximo capítulo que a gente vai falar sobre quais são os pontos de intervenção no sistema, dado a identificação dessas armadilhas. Então, a partir do momento que você identificou esses comportamentos no sistema, que é isso que ela fala que são comportamentos padrões, comportamentos sistêmicos, ou qual ela chama de arquétipos. Então a gente vai falar sobre cada um desses arquétipos nesse capítulo, e no capítulo que vem a gente vai falar, dado esses arquétipos e dado a identificação desses arquétipos dentro do teu sistema, quais são as táticas e práticas e políticas que você pode fazer para melhorar ou até mesmo resolver esses problemas, e aonde dentro do seu sistema que você vai intervir, né? Mas hoje a gente só vai falar sobre como que a gente identifica se o nosso sistema está sofrendo de alguma dessas... Sofrendo não, se está acontecendo alguma dessas armadilhas. Isso, se está à mercê de alguma dessas armadilhas. A gente consegue listar as armadilhas que ela traz? Porque consegue. É bem prático, né? Acho que o Danilo gostou bastante desse capítulo porque é prático, né? Ela fala, dá uma introdução e depois fala, essa armadilha você identifica com esses parâmetros e as ações possíveis são essas. Né? Cara, me lembrou muito o livro do Dom, né? Do Flow, que era bem nessa estrutura de princípio X. Mas a gente tem... calma aí, eu anotei aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 armadilhas. Consegue nomeá-las? Sim, então a gente tem a primeira resistência à mudança, essa é a primeira armadilha. A segunda é a tragédia dos comuns. A terceira é o declínio para a performance baixa. A outra é escalation, escalonamento? É escalada, né? Escalada, tá. Escalada. Escalada. Então, o sucesso para os... Eu vou chamar de vencedores, mas o sucesso para os vencedores, ou o sucesso para as pessoas que já são de sucesso. Aqui chamaram de... Agora a gente tem a tradução oficial, Danilo. Verdade. Você tem em português aí, cara. Você tá me fazendo traduzido em inglês. Não, mas tá bom. Tá, já estamos fazendo a prova real. Eles chamaram de bem-sucedidos. Sucesso para os bem-sucedidos. Sucesso para os bem-sucedidos. Boa. Ficou bem legal. Aí a outra dá pra falar eu vi que tem 2 nomes. Um pode ser chamado de vício, mas ela fala que é você mudar o... Eu vou ajudar porque essa daqui a tradução tá... Essa é difícil, hein? Fala em português aí como é que ficou. Transferência do ônus para o interventor. Para o interventor. Ônus era uma palavra boa. Foi assim que eu traduzi também. Essa aqui também, eu não sei se eu consigo traduzir em português também. Rule beating. Violação de regras.
Violação de regras. Ou possível tradução também, o jeitinho, né? Eu na minha cabeça eu tô muito você bater na regra, aquela coisa de se você massacrar os números o suficiente, eles vão dizer o que você quer que eles digam, alguma coisa desse tipo. Então o outro é você perseguir o objetivo errado, é o último, né, no caso. Muito bom, resumão bom aí, ó. Quem não pegou, volta aí, ouve de novo. É muita armadilha. Você consegue fazer um checklist em português pra ficar bonitinho? Checklist. Vamos colocar nosso backstage, esse checklist? Então, ó, entra lá. Isso, no backstage. Boa. bit.ly segue o flow, vai ter lá a listinha de cada das armadilhas. Inclusive o livro é muito bom, né? Já buscando aqui o patrocínio da editora Sextante também pro nosso podcast. Mas o livro é muito bom porque ele traz umas caixinhas específicas com um resuminho, né? Da armadilha, o que observar e o que fazer para tentar sair dessas armadilhas. Bora começar então discussão mais ampla sobre as armadilhas e até o que vem antes dela, que é bem interessante. Então, segue o flow. Eu acho que uma frase que acho que é importante antes de olhar as armadilhas é que o mundo não é linear, né? Então a gente lembrar disso é importante porque a gente sempre tenta puxar para algo mais simples, como se as coisas fossem linear, pra gente conseguir, né, tipo, vamos recortar esse problema, mas no final não dá pra recortar um problema, né? Então, eu acho que lembrar que o mundo não é linear é importante pra gente começar a enxergar as armadilhas que ela vai trazendo uma a uma. Então, acho que só lembrar que não estamos em um mundo linear, mesmo que a gente tente desenhar ali o problema e recortar, é uma ilusão, né? Isso não é possível. Eu ia trazer, Thaís, já pegando o gancho nisso, que ela nem chega a elencar como armadilha, tá? Mas dada a nossa forma limitada de pensar, tipo, a nossa cabeça tem limites, então a gente é obrigado a colocar fronteiras, a gente é obrigado, e a gente já falou isso nos outros episódios, né? Mas a gente é obrigado a delimitar coisas para conseguir compreender, porque a nossa cabeça, ela não é capaz de entender toda a complexidade do mundo, ponto. Mas dada essa nossa disfunção de colocar limites para tentar entender, é muito fácil a gente, a partir dessas estruturas arquétipas, né, que ela chama aqui, não, arquetípicas, a partir dessa, falando bonito, eu tô só lendo, né, mas a partir desses arquétipos que a gente constrói para tentar entender melhor o mundo, é muito fácil a gente ignorar a complexidade do mundo e começar a chegar em conclusões que 1 mais 1 é 2 e pronto, assim. Então, começar a falar, putz, se tá tendo esse tipo de destruição dentro de um sistema, a culpa é de fulano. Ou, putz, é só mexer nisso que resolve, sabe? É o clássico, né? Pra quem desenvolve software, é só um if. Pô, se tivesse querer, pô, bota um if aí que resolve, sabe? E na real, os problemas, a gente fala isso já há alguns capítulos aqui, mas os problemas, eles são, geralmente, no mundo que a gente vive, né? Nos sistemas complexos com os quais a gente lida, são problemas estruturais, né? E aí, a gente não altera as estruturas só mexendo em um pontinho específico ou fazendo um eventinho e pronto, né? Inclusive, provocando aqui um pouco quem vem desse mundo de agilidade e ouve o Segue o Flow, né? Bem provocação. Não é uma dinâmica que vai resolver o problema estrutural do seu sistema, tá? O Danilo adorou. O Danilo já tá sorrindo ali. Mas a coisa é um pouco mais profunda, né? E o que ela traz aqui é que para alterar a estrutura, a gente tem que reformular a meta, a gente tem que enfraquecer, fortalecer ou modificar ciclos de feedback ou adicionar novos ciclos de feedback. E acho que uma coisa essencial para tudo isso, que ela traz essa introdução, é observar o sistema, né? E aí eu já vou até botar o pezinho na primeira armadilha, que é a resistência à política, né? Correções que falham. Então, a gente tenta trazer políticas, né? As pessoas tentam investir esforço e mesmo assim ainda tem uma resistência. Posso fazer um parênteses, Lula? Manda, pra gente dele. não confundir, como a gente tá num ambiente, na Octofeira de 2023, a gente tá num ambiente político bem complicado. Eu tava tentando evitar, Danilo, Não, o que eu quero dizer, eu quero fazer uma distinção, a gente não está falando dessa política, a gente está falando, políticas são regras ou acordos ou coisas que a gente faz para tentar resolver um problema. Só para deixar essa distinção clara do que é política. A gente tá falando de policies e não politics, né? Tipo... Isso, exatamente. Porque em inglês tem essa distinção. Pra gente aqui em português não tem essa distinção. Então fica muito fácil pra vocês confundirem que a gente tá falando da política do atual cenário do país e não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de policies, né? Policies são políticas, são regras, são condições, são acordos que você cria dentro da sua empresa para resolver um problema, uma situação. Já vou pegar a
linha de raciocínio que a gente tá trazendo, e já vou levar direto pra primeira armadilha, que é a resistência à política, né? Porque a saída dela é uma saída que se aplica a sistemas em geral e que a gente tem muita dificuldade de usar por causa da nossa pressa em mudar tudo, e tudo tem que ser pra ontem, né? Chega disso tudo e não sei o quê. Que é uma saída que geralmente as doutrinas orientais lidam muito melhor, assim, com ela. Que é uma saída de esperar, desapegar, olhar, observar. Deixa acontecer. Entender o que acontece, deixa acontecer. Aí, ó, a gente teve bom, agora a gente vai ter revelação aqui no meio do nosso... Léo, vai ter que soltar a revelação, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver ninguém chorar. E por aí vai. Mais tarde tem outra citação de música. Hein? Mais citações de música. Vamos ver, ó. Podcast de música aqui. Quem traz a resistência política? Quem quer falar um pouco dessa armadilha? Eu acho que tem um ponto aqui, uma frase que ela traz, que todos os atores, eles trabalham fortemente para atingir os seus objetivos. E seus diferentes objetivos. Então, eu tenho um objetivo, o Lua tem outro, o Danilo tem outro, o Git tem outro. E assim, o objetivo do sistema, sabe? Então, isso já é uma força, porque tudo que eu fizer, eu tô olhando pro meu objetivo, né? Então, é como se fosse uma força contra a outra. Isso ajuda na resistência, porque no final a gente não tá olhando, né, pro qual que é o objetivo do sistema aqui pra gente atingir. Então acho que isso é uma força que ajuda nessa resistência. Então ela traz esse ponto aqui, e como que a gente harmoniza os objetivos do sistema, não é sempre possível, mas que só pode ser encontrado quando a gente deixa de lado os nossos objetivos mais estreitos, considerando o bem-estar de longo prazo do sistema. Então, ela traz um pouco isso, assim, durante essa questão. Tá muito difícil não falar de política, meu Deus do céu. Eu me seguro pra não falar de política? Vou me segurar pra não falar de política. Dá pra falar o exemplo que ela usa no próprio livro, que é um dos exemplos que ela usa da guerra às drogas, né? Então você tem os usuários de drogas que querem que tenha mais drogas no mercado, você tem os agentes de segurança e polícias, enfim, que querem que não tenha drogas no mercado, e você tem os fornecedores que querem que tenha uma média de drogas no mercado, por o preço não ficarem muito alto nem muito baixo. Então você tem 3 grupos diferentes envolvidos no mesmo sistema com objetivos e comportamentos completamente diferentes. Então quando você tem uma política que é colocada naquele sistema que faz com que o número de drogas é reduzido no sistema, você tem os outros 2 grupos brigando contra isso, gerando uma resistência a essa política. Quando os fornecedores aumentam muito o número de drogas e deixa tudo correr solto, a polícia vai lá e tenta combater, então fica esses grupos concorrendo com objetivos diferentes no mesmo sistema, um gerando resistência ao outro. Eu acho que tem um ponto importante que, assim, a resistência ela é importante também, porque muitas vezes o objetivo do sistema pode estar já corrompido, e aí a gente trazer e questionar é importante. Eu acho que aqui a gente só tem que olhar pelo olhar do sistema, que a gente tem que entender qual que é esse objetivo maior e como a gente meio que tenta harmonizar, mas não também deixar que, poxa, a identidade de cada um seja colocada de lado, né? E ela traz até um exemplo, né, que ela fala que são os objetivos corroídos, né? E ela traz o exemplo da síndrome do sapo cozido, que é um sapo colocado lá na água quente, ele vai pular pra fora. Mas se você colocar um sapo numa água fria, e aí você gradualmente vai aumentando a temperatura, ele vai ficar lá feliz até ele ferver, né? Ele não vai conseguir identificar que ele tá lá dentro. Então, ela traz enfim, objetivos corroídos. Deixem os sapos em paz, hein, ó. Não vai ferver sapo, não. Comam plantas. Não vai fazer esse experimento, hein? E daí você comentou uma coisa que acho que super importante também, porque normalmente quando a gente entende o termo resistência, a gente já se posiciona de uma forma que é algo ruim, que não deve existir, que a gente tem que tirar. Mas na verdade a gente tem que entender que a resistência é uma propriedade do sistema como um todo, e é importante que exista também certas resistências. Não é à toa que a gente tem vários, não só movimentos sociais, políticos, e mesmo em sistemas... Se a gente tivesse resistência, por exemplo, na sua casa, que se você tem aquecimento ou climatização, seria um problema se sua casa não resistisse a manter o calor ou o frio dentro da sua casa. Então, a gente tem que entender mais como uma propriedade, não como algo ruim, né? Se o Gwitch não faz esse tipo de comentário aqui sobre resistência, ele é deportado da França. Lá na França, se você falar que resistência é ruim, eles... Então sai daqui, você não pode. Não, acho faz parte. Acho que não teve uma vez que eu não tenha ido pra França que eu não tenha visto um protesto, assim. Impressionante, assim. Em Lille eu vi protesto, cidadezinha pequena, tem protesto. O que eu ia trazer, pegando o exemplo que o Danilo trouxe sobre resistência e o que a Thaís falou
sobre o modo mais eficaz de lidar, né, que é encontrar um meio de alinhar os objetivos, né, que é você só soltar um pouco, encontrar um meio de alinhar os objetivos, tem um sistema que sempre me fascina analisar, que é um sistema muito complexo, assim, e socialmente complexo, que é o crime organizado aqui no Brasil. Assim, é interessantíssimo analisar. E por que eu tô trazendo o crime organizado? Porque em 2006, quem morava em São Paulo, lembra do que aconteceu, assim, você fala, 2006, São Paulo, crime organizado. Todo mundo que já era adolescente ou adulto nessa época sabe o que aconteceu em 2006, a gente teve aqui em São Paulo o salve geral, a criminalidade conseguiu batizar um dia, assim, uma semana, na verdade, aqui em São Paulo, em que o crime organizado, ele simplesmente parou a cidade. Então ele falou, ninguém sai de casa, se sair morre. E aí começaram uma guerra civil, assim, começaram a matar policial e policial matar quem tava na rua. Mano, o negócio foi muito doido, assim, em 2006. E por que eu tô trazendo esse episódio de 2006? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que uma das saídas também para essa resistência se você achar que você tem força suficiente, você insistir até as outras cordas estourarem e sobrar só sua força puxando o sistema, certo? Que foi o que o crime tentou fazer, né? O all-in, né? Tipo, vamos. Então tá aqui, essa é a nossa força, vou puxar até a coisa estourar. E é interessante ver isso porque quando as forças de segurança agiram também nesse caminho de all-in, então vamos por tudo ou nada, né? O pessoal fala, vamos pras cabeças. O que aconteceu foi que a população, que também, que é quem mais tinha interesse, né, no rolê todo, se fudeu muito, assim, a gente não podia sair de casa. Quase uma semana em São Paulo, as pessoas sem poder sair de casa, com medo de morrer, porque tava o crime brigando com a segurança pública. E aí, no final, ninguém sabe como isso foi solucionado. É interessantíssimo, assim, ninguém sabe como foi solucionado até hoje. Só acabou. O salve geral acabou, mas tudo leva a crer, e aí eu não quero que meus advogados tenham que ser contactados, mesmo porque eu não tenho advogados, mas tudo leva a crer que houve, vou usar eufemismos aqui, né, do livro, tudo leva a crer que houve um alinhamento de objetivos, né, uma harmonização de objetivos entre as partes envolvidas, e São Paulo permanece um lugar menos violento, por exemplo, do que o Rio de Janeiro desde então, dada essa harmonização de objetivos, digamos assim, entre o crime, o governo e sociedade, o que é um absurdo. E eu não tô falando que os subsistemas estão resolvidos, tá? Obviamente, em subsistemas o bicho pega, e nem o sistema geral, né? A desigualdade social ainda pega muito forte, mas no macro, assim, a gente não tem a guerra civil tão explícita, né, hoje em São Paulo, quanto estava naquela época de 2006. E aí, só para trazer um temperinho a mais para isso, e quem quiser analisar esse tipo de coisa, tem muito artigo bom sobre isso, mas esse evento de 2006, isso que pega de dar tempo ao tempo e observar, esse evento de 2006, no final, é consequência de um evento de lá, do começo da década de 90, que foi uma chacina, né, uma chacina que fizeram dentro do Carandiru, presídio aqui de São Paulo, e que mataram 111 pessoas lá dentro, e a partir desse momento, um dos elementos ali presentes, né, que são os presidiários, né, as pessoas encarceradas, elas se uniram pra falar, então vamos criar um tipo de resistência aqui que se formou e virou um grupo organizado, um grupo criminoso organizado que em 2006 tinha força suficiente pra conseguir parar a cidade. Então é só um cenário complexo que eu gosto muito de analisar e que se aplica, né, assim, pra esse caso. Eu não sei se foi sua intenção, mas sendo ou não sendo, parabéns, você acabou de descrever uma outra armadilha sistêmica, que é a escalada. Esse cara muito bem sacado, não foi de propósito não, mas é isso. Esse seu exemplo é exatamente isso, é como a escalada funciona, onde você tem 2 ou mais grupos, né, e aí começa essa escalada da tensão, ela até usa um exemplo de guerra mesmo, né, onde você tem 2 corrida armamentista, coisas assim, então você tem um partido, uma galera, né, que fala, cara, é all-in, eu vou, aí o outro grupo, eu vou também, e aí começa, e aí a escalada da tensão e da guerra, e enfim, toda essa coisa ruim aí que aconteceu em São Paulo, e o way out é exatamente isso que você falou, ou um lado fala, cara, não quero mais, cansei disso aqui, então cria-se um armistício, cria-se uma trégua, e aí começam negociações, e aí a escalada, né, a tensão da escalada diminui e a coisa vai voltando ao normal aos poucos, assim. E a forma como você falou, eu achei muito interessante, porque eu acho que é bem isso mesmo, por ser sistêmico, é muito difícil você conseguir pontuar, acabou por causa disso, acabou por causa desse movimento, ou dessa ação, ou por causa dessas pessoas. É uma coisa sistêmica, ela foi, de fato, acabando
aos poucos, né? Tipo, um grupo de pessoas, depois mais pessoas foram falando, não é bem assim, ou vamos negociar desse jeito, vamos conversar sobre isso, não tá legal, tá ruim pra todo mundo. Então a coisa meio que foi minando, né, gradativamente, aos poucos, então não tem uma... quer dizer, tem, na verdade, assim, não é que tem um ponto específico, são vários pontos e que fizeram com que essa escalada fosse diminuindo aos poucos. Uma coisa para adicionar é justamente, Dani, que no livro ela comenta também que, no final das contas, esse processo de escalada, ele parte do princípio que uma das partes, no começo, ela vai mensurar o seu próprio estado, ou seja, como ela está de acordo na situação, sei lá, no caso seja do crime, seja da política pública, eles se veem, a gente precisa fazer alguma coisa porque senão o outro vai fazer aquilo. Então ele vai medir o seu próprio estado da situação atual, olhando para a perspectiva do próximo, do seu concorrente, vamos dizer, e vice-versa. Então gera exatamente esse processo de escalada, no final das contas, que a gente vê em guerras e em outras coisas também. Quem traz mais armadilhas aí, ó? Quais vocês mais gostaram? Top. Tem uma que eu não lembro, então vocês vão me ajudar agora a encontrar qualquer armadilha, mas eu lembro do exemplo. Era o seguinte, eu achei super interessante no livro, que é uma história explicando o que acontece. Os países tem certos países que tem uma decadência no nível de natalidade, então menos pessoas nascem de acordo com as pessoas que envelhecem, e a gente tem um sistema, vamos dizer assim, de aposentadoria, tem várias coisas que funcionam baseadas nesse modelo, né? Então tem alguns países que precisam aumentar o nível de natalidade. E aí tem o que é feito normalmente em algumas políticas no geral, e acho que ela dá um exemplo da Romênia, se eu não me engano. Da Suécia também. Exatamente. Que ela diz, olha, o objetivo era ter mais... Aumentar a população. Ter mais crianças, aumentar a população, então vamos focar nessa métrica aqui e agora vai. E é o que acontece, justamente de pensar de remunerar as famílias com isso, gerou também outros efeitos não esperados, tipo crianças também que não estavam sendo bem educadas, alimentação, enfim, criando mais problemas sociais do que era esperado, né? Porque no final das coisas, eles estavam esperando justamente nisso. E o que eu achei interessante no contra-exemplo da Suécia, se não me engano, justamente o que eles focaram não foi aumentar o processo de natalidade, mas muito mais garantir que cada criança que nasce é uma criança bem-vinda. Isso. Isso eu achei super interessante, porque da forma como que é contado no livro, traz justamente isso que todo o sistema, não só o fato de remunerar as famílias, mas eles tiveram que pensar em toda a cadeia do sistema educacional, saúde e todo em torno, para justamente que ele possa suportar do começo quando a criança pode nascer até a sua maioridade, enfim, né? Então eu achei super interessante. Dessa história, vocês lembram exatamente qual que era dos princípios que ela comentou? É o primeiro, de resistência, política resistência. Uma coisa que eu queria trazer, assim, no geral, né, é que ela no início ela fala que tem esses arquétipos, mas que não são apenas armadilhas, a gente pode olhar com a lente de oportunidade, né? Então, beleza, podemos olhar como uma armadilha, mas assim, é uma oportunidade da gente intervir no sistema. E aí tem uma hora que ela fala, se você for uma pessoa que está intervindo ali, você tem que trabalhar de uma forma que você vai restaurar ou aprimorar aquela capacidade do próprio sistema de resolver os problemas, e você tem que se retirar, né? Você tem que deixar que o sistema continue ali evoluindo da sua melhor forma. Então isso conectou bastante com o trabalho de um agente de mudanças ali, né? Você vai lá, você vai atuar, fazer uma intervenção, mas você tem que sair e deixar o sistema rodar, né? Então, quando a gente traz para agilidade, poxa, será que a gente precisa realmente de um agilista para fazer as coisas acontecerem? Ou será que a gente precisa compartilhar conhecimento para aquelas pessoas que estão ali consigam resolver os problemas a partir de um conhecimento específico que hoje elas não têm, e por isso elas têm um papel, né? Então, tentei fazer essas conexões aqui. Isso é bem legal, porque isso remete ao que a gente fala do feedback, do delay do feedback, né? Porque você tá ensinando alguma coisa nova para essas pessoas, elas não vão no dia zero saber fazer. Elas precisam de um tempo para aprender a fazer aquilo, ou então se você tá criando uma política nova, as pessoas precisam de um tempo para se adaptar àquela política nova. Então esse processo, eu falo muito, eu comparo muito com a questão do vinho, né? Que eu não sou um conhecedor de vinho, para mim, quando eu bebo vinho, eu sinto gosto de uva, mas para quem conhece vinho, eu conheço várias pessoas que sabem de vinho, que você tem que abrir, deixa respirar, tem todo o negócio. Então isso é um delay
do loop de feedback. É a mesma coisa. Então, você deixar o vinho respirar é a mesma coisa que você ensinar alguma coisa pra alguém e você tem que esperar aquela pessoa experimentar, ela vai tentar, ela vai errar, ela vai se adaptar em torno daquilo, e isso leva tempo. Eu acho que o principal ganho que a gente tem em encontrar armadilhas é melhorar os ciclos de feedback, melhorar como as estruturas se aprimoram por conta própria, né? Então acho que, assim, na introdução ela já faz isso. E aí eu queria aproveitar esse gancho que vocês puxaram para trazer a minha seleção aqui do que tem mais a ver com problemas que eu vejo em organizações, né? Eu trabalhei durante 6 anos com consultoria em organizações que estavam em transformação digital, transformação ágil, transformação de negócios, e várias dessas armadilhas, assim, dá pra fazer um checklist, assim, sabe? Putz, tá rolando. Então vou começar pela que eu sempre vejo acontecer, que é a tragédia dos comuns, que é muito interessante acontecer, por exemplo, em empresas que ficam muito grandes e precisam contratar, por exemplo, sei lá, treinamento. Preciso contratar treinamento. E aí a pessoa não tem nenhum tipo de ônus, a pessoa que está gerenciando ali a contratação, ela não tem nenhum tipo de ônus em sair contratando qualquer coisa. Porque o budget, o dinheiro do qual ela está tirando, é um budget comum, é um budget da empresa ali. E tirar desse bolo maior não vai prejudicar necessariamente qualquer tipo de desempenho do subsistema dela. Então essa pessoa vai lá e sai usando esse dinheiro, né, loucamente assim. E eu tô trazendo esse exemplo, eu trouxe assim com treinamento X, né, mas pode ser na contratação de qualquer coisa, assim, quantos projetos que não faziam o menor sentido, né, a gente já viu sendo contratado em empresa, né, quantos serviços que não faziam o menor sentido a gente já viu sendo contratado, e é muito porque o dinheiro sai desse bolo, né, desse budget geral, assim, e quem usa o dinheiro não tem nenhum tipo de ônus, né? Então Ou você tem que gastar até o final do ano, então você vai ter que tá em dezembro, você tem que achar onde colocar esse dinheiro em alguma coisa, entendeu? Tá aí, é isso. E, inclusive, Thaís, isso daí já é, pra mim, decorrência de uma tentativa de sair dessa tragédia dos comuns, que é a privatização dos bens comuns, né? Então, o que o pessoal faz... O pessoal tenta resolver esse problema de todo mundo tirando do mesmo bolo, dividindo em bolinhos menores, né? Mas aí começam a vir outras armadilhas que fazem com que mesmo o uso desses bolos menores seja incentivado para ir para outro lugar. E aí cai em outra armadilha. É legal porque dá para pegar uma sequência, assim, sobre objetivos, metas e financeiro de empresas. Cai em outra armadilha que é a que você falou, tá lá no começo, que é aquela do objetivo errado. Como que é? Procurando o objetivo errado. Buscando o objetivo errado. Que é isso? Meu objetivo é o quê? Meu objetivo é usar o budget. Tipo, não, definitivamente não é seu objetivo, né? Então a gente parte de uma tragédia dos comuns em que não existe ônus por utilizar um recurso que é de todo mundo, e é só pra entender melhor a tragédia dos comuns, eu fiz uma anotaçãozinha assim, ó, acho que foi uma das poucas que eu escrevi no meu livro, mas tá escrito assim, ó, Amazônia. A Amazônia é um belo exemplo de tragédia dos comuns, que é quem devasta a floresta não tem um ônus tão rápido a ponto de conseguir entender qual que é o ônus pra humanidade, sabe, no médio e no longo prazo. É entre o que o Danilo falou do ciclo de feedback ser muito longo, né? Até a gente perceber, tipo, puta, fizemos cagada, hein? Destruímos a Amazônia. Tipo, vai demorar décadas, assim. Na verdade não tá demorando, né? Mas tem gente que ainda não abriu. Ou destruir os 3 poderes, né? Qual que será ali, né? Não vou entrar nisso, Thaís. Estou ficando longe disso. Eu tô deixando meu coração longe. Mas acho que a Amazônia é um bom exemplo de tragédia dos comuns. E aí, como que a gente combate tragédia dos comuns? Tem 3 jeitos. E aí, só fazer um paralelo aqui, mandar um abraço pro Avelar. O Avelar adora essa armadilha da tragédia dos comuns. Ele usa isso em discurso há, sei lá, 5 anos. Tem 3 modos de evitar a tragédia dos comuns. A primeira é educar e exortar. Exortar é um negócio pesado, né? Mas basicamente educar é do tipo falar, então, amiguinho, se você ficar tirando madeira aqui, se você ficar fazendo pasto, não vou nem entrar na parte de criar bichos pra matar, mas se você ficar fazendo pastos aqui, vai dar ruim e tal. Essa é uma opção. Aí ela fala, se não der certo educar, exortar é uma outra. Qual que é? Exortar. Ameace os transgressores com desaprovação social ou com o fogo eterno do inferno. É muito bom, com o fogo eterno do inferno. É muito do nada ela lança assim, ó. E com certeza que ela tava pensando em
em devastação, tá? Porque ela é ecologista, né? Era ecologista, a Dana. Mas é isso, então do tipo, ó, ou conscientiza, ou fala, ó, você vai se fuder muito, assim, se você fizer isso pessoalmente, sabe? Eu vou te cobrar. Outro jeito é privatizar os bens comuns, mas como é a natureza que a gente tá falando, acho que não é um bom caminho, né? Mas fica aí, ó, liberais, existe uma possível saída pro bem comum, que é a privatização, sim, Dana traz aqui, mas não é a única alternativa, não é simples assim o sistema. E por último, aí é na contramão que ela traz, né, que é regular os bens comuns, aí é Estado, bora Estado, né, que é botar a lei, basicamente, né, você fala, ó, a gente vai policiar, a gente vai punir quem tiver usando de um jeito ruim os bens comuns. E aí, dos objetivos errados, tá aí, já trazendo pro budget, né, lá de novo, dos objetivos errados, a saída que ela dá é especificar indicadores e metas que reflitam o bem-estar real do sistema. E aí é interessante não confundir esforço com resultado, né? Então o uso do budget não é necessariamente resultado. Então, acho que o que vem muito nessa pegada de tentando resolver esse problema da busca pelo objetivo errado é muito toda a disciplina de OKRs, né? E adaptação em cima disso. Só que, de novo, gente, não é simples assim, tá? Não é só do tipo, então vamos implantar o OKR que resolve. Tipo, não. A vida é mais complexa que isso. Acho que esse é um ponto importante. O que você falou dos objetivos errados é você... Não é uma prática específica, mas é o mais objetivo seu propósito ou seus objetivos são para todo mundo, mais fácil é todo mundo perseguir o mesmo objetivo. Que é o que você falou, que você vê isso em todo lugar. Também tô trabalhando em consultoria faz 6 anos já vi muito isso, onde o objetivo de um departamento é completamente diferente do objetivo da empresa e eles entram em conflito, cada um puxa para um lado. Então ela dá... Eu vi acho que isso num vídeo dela, que ela fala... Até o exemplo da mola, que é o que ela dá o exemplo no próprio livro, né? Daquela bolinha que a gente brinca quando é criança. Se você tem um lado puxando muita mola para um lado, se tem um outro lado puxando muita mola para o outro, a mola uma hora vai arrebentar. E na tragédia dos comuns, essas duas armadilhas é bem intrínseco, onde você divide um recurso limitado entre todos, mas se cada um puxar esse recurso para um lado, pro seu próprio objetivo, uma hora aquilo estoura, né? Ou degrada, ou erode, ou um sistema, uma empresa fale, né? A gente poderia chamar uma galera, talvez fazer um episódio especial sobre o que aconteceu nas Americanas. Acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, mas é bem legal. Só um ponto antes, Danilo. Justamente, acho que só para continuar nisso, e eu acho que é mais de atualidade também hoje, justamente ligado ao clima, e eu acho que provavelmente uma das coisas mais... Um dos grandes mudanças vão ser justamente a questão sobre o petróleo também, que a gente imaginava que era um negócio... não, vai ter pro resto da vida tranquilo, não vai acabar não, tem tanto. E agora a situação tá ficando muito mais complexa do que a gente tá tendo nos últimos anos aí. Então, eu acho que esse também vai ser um dos assuntos que... E vai ser super interessante porque vai conectar uma coisa no final que eu vi nesse capítulo também. Mas depois eu falo. Ô Danilo, né? Muito rápido, eu juro. Eu só vou deixar aqui, tipo, a isca pra quem quiser morder melhor, discutir com a gente no backstage, bit.ly/segue-o-flow. Mas tem duas aqui que eu acho muito boas. A primeira é a violação de regras. Muito rápido, assim. Violação de regras, que é a ideia de que, estamos seguindo as regras, mas na verdade você está usando as regras para deteriorar o sistema, né? Thaís, eu não vou entrar em 3 poderes, eu não vou entrar em manifestações nem nada do tipo, tá? Mas esse de violação de regras é muito interessante. Você parece que você está seguindo as regras, mas na verdade você está usando as regras para destruir o próprio sistema. E outro bem rápido, que eu vou deixar a isca aqui para quem quiser discutir mais no backstage, a gente discutir, é a transferência do ônus para o interventor ligado com o que a gente está falando de consultoria, né? O que é a transferência de ônus para o interventor? Para tentar resolver o problema do sistema, você vai lá e faz uma ação, mas essa ação vai te tornar dependente de fazer cada vez mais essa ação para o sistema se manter equilibrado, né? O que acontece com consultoria? Tem um problema aqui organizacional, vamos contratar uma consultoria. A consultoria vem e aí a solução para o problema é basicamente você continuar contratando consultoria para sempre. E aí o sistema não resolve porque a consultoria não faz parte do sistema e você está trazendo sempre uma solução artificial. Para quem quiser fazer o paralelo com isso, com coisas que não são de empresa, café, tá? Putz, eu sinto muito sono durante o dia, vou tomar café. E aí você começa a tomar café, e você não consegue dormir à noite, você sente mais sono durante o dia, tem o ciclo de reforço. Conheço gente que faz o quê? Põe outro interventor, que é o remédio pra dormir. E aí toma café durante o dia e remédio pra dormir à noite, sabe? Você tá trazendo intervenções ali que estão gerando um vício dentro do sistema e que não tá resolvendo o problema raiz. Só deixei aqui os 2 drops pra quem quiser discutir no bit.ly/segue-o-flow, a gente entrar mais em detalhes sobre esses 2. Traz aí, Danilo. Agora eu sou obrigado a fazer um parênteses sobre o
que você falou da consultoria, porque você falou da consultoria de a solução é você fazer mais consultoria, e isso é uma contradição dentro das empresas de consultoria, porque o objetivo de uma empresa de consultoria é você sempre manter as consultorias e manter os consultores lá, mas o objetivo de uma consultoria de ágil é você deixar o cara independente de você e aprender contigo. Então é uma contradição dentro da própria empresa que tá prestando a consultoria pro cliente. Então quem trabalha em empresa de consultoria sabe, vive isso todo dia. Procure consultorias que tentem resolver o problema de fato e conseguir outros clientes ou outros serviços, né? Exatamente. Isso é um ponto bem importante, ficar de olho nisso. Então, eu queria falar do sucesso para o bem-sucedido, que pra mim é a minha favorita. Cara, dá pra resumir numa frase, né? Tipo, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Temos aí... Quem é que fez essa música? Pegou minha referência, hein? As meninas. Bom, xibom, bom, bom. As meninas. Eu sempre confundo com Ruge. Eu sempre acho que elas são o mesmo grupo. Anos 90 feelings, é isso. Enfim, mas é essa, né? Dá pra resumir nessa frase. Então a ideia é que quando você recompensa o vencedor com alguma coisa que vai fazer com que ele se torne mais competitivo ainda no próximo ciclo da competição, isso vai fazer com que ele tenha mais chance, então ele vai ganhar sempre mais. Então os outros times, se fosse no esporte, não teriam chance de ganhar, e só aquele time que ganha o tempo inteiro. Como é que a gente pode... Uma das maneiras de você reverter isso é você criar políticas que não vou dizer que beneficiem, mas que auxiliem os times perdedores a serem mais competitivos. A gente vê... Pra mim isso fica muito claro, você vê na questão de draft em esportes americanos, né? Você tem na NBA, você tem na NFL. Os times que foram piores, eles têm a possibilidade de escolher os jogadores no draft primeiro, então eles têm chance de pegar jogadores melhores, e aí você teria uma rotação entre os ganhadores. Na vida real não é bem assim que acontece, porque tem outros fatores envolvidos. Se fosse só se essa política de fato funcionasse, realmente resolveria. Mas como tem outros fatores, isso não funciona tão bem assim. Mas é uma coisa que você vê em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você vê pessoas que já têm dinheiro, usando esse dinheiro para adquirir mais poder e mais chance de ter mais dinheiro, e com isso, essa coisa vira uma bola de neve, enquanto a galera que não tem condições não consegue chegar lá, né? Não tem nem a chance de chegar lá. E ainda acima disso, você tem políticas sendo criadas por essas pessoas que estão lá em cima para manter elas lá em cima e manter a gente lá embaixo. E por isso que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Se eu continuar falando, eu vou entrar em política, então eu vou calar minha boca. Fazer um paralelo aqui com o futebol brasileiro, Danilo, que é muito difícil você ver um time novo despontar dentro dos times de futebol, assim, porque o rico cada vez fica mais rico, né? Então a gente tem sempre os mesmos times disputando as mesmas coisas ali. E os times pequenos que vêm crescendo é porque pegam o poder de quem já é bem sucedido e injeta. Então, por exemplo, tem um time aqui do interior de São Paulo, que uma grande empresa de drinks energéticos botou dinheiro neles, aí sim a coisa sobe, vai crescendo e tal, mas aí você já começa a linkar com outra armadilha, que é o objetivo também ser corrompido, né, porque, tipo, o objetivo não é mais a diversão. Aliás, futebol dá um episódio inteiro só falando sobre sistemas, mas o que eu ia trazer é que esse lance do sucesso para os bem-sucedidos é tão foda que chega num nível que mesmo que a pessoa, né, ou essas organizações que já são bem-sucedidas e tentam ser cada vez mais bem-sucedidas com essa facilidade que a vida dá, mesmo que elas façam bosta, ainda assim, elas não vão ser derrubadas do jogo tão facilmente, né? Isso é muito doido. Tem eu não sei se cheguei a falar no episódio que a gente falou do Bom Chubô Chubô Bombom, mas tem uma frase que eu gosto muito que é: tem gente que não importa o quanto de merda faça na vida, não vai deixar de ser rico. E tem gente que não importa o quanto de coisa boa faça na vida, não vai deixar de ser pobre, sabe? Pra mim é o exemplo disso. E eu vou deixar aqui um salve especial aqui pro Elon Musk, que é um bom exemplo de uma dessas duas partes aqui, né? Que eu não vou dizer qual que é, fica aí pra vocês deduzirem. A gente faz um salve pra nós que estamos de um lado, e a gente faz um salve pra Elon Musk que tá do outro lado. Que tá do outro. Façam as conexões, né? E entendam quem tá de cada lado aí nessa brincadeira. Bora pra última parte, nossa frase favorita. Essa frase é a parte que eu mais gosto do podcast. Vou botar só os últimos 5 minutos de cada episódio, assim. Quem começa? Frase favorita do capítulo. Então, acho que na última parte do capítulo, e foi uma das partes que eu gostei também, onde ela explica um pouco, não conheço nada muito sobre competição de barcos nem nada, mas eu achei interessante o que ela estava explicando lá, que no princípio, quando a gente fazia competição de quem vai atravessar mais rápido de um ponto a outro ponto em navio, em barco, esse tipo de coisa, o objetivo era
fazer coisas que gostam, tipo, tá feliz e ponto, e vamos fazer uma competiçãozinha aqui, vamos ver o que dá e tal. Aquela coisinha de final de semana, né? E com o tempo, essa escalada no nível de competição, a gente precisa agora competir, a gente precisa ganhar. Então, os próprios barcos começaram a mudar tanto, né, justamente para atender esse objetivo de competição, eles não são nem próximo do que a gente tem hoje, né, e uma pessoa normal como a gente não pode nem chegar perto desse barco de tanta coisa, nem um barco. São nem um barco, né? São nem um barco, é outra coisa, vira outro bicho. É outra coisa, é um bicho que vai rápido pra caramba e tal. E o que eu gostei dessa parte, acho que a última coisa que ela comentou, e minha impressão, hoje pelo menos, uma coisa que se fala aqui bastante na Europa também, quanto a essa questão do como que vai ser os próximos anos relacionados à mudança ecológica, a nossa adaptação e a questão sobre também o uso do petróleo e tudo que a gente tem criado atrelado a isso, né? Uma parte que ela fala assim, tem muitos desses barcos, né? Então a gente pode fazer um paralelo com a nossa sociedade também, né? Foi otimizada através das regras que a gente criou, né? E disso, né? Só o fato de a gente fazer uma pequena mudança, a gente pode quebrar o sistema muito rapidamente, né? A gente perde a resiliência, né? Então, qualquer mudança dessas regras que a gente tem hoje, ou nossa forma de vida, podem causar um grande impacto relacionado a isso. Muito, muito bom, Witch. Muito, muito bom. Eu selecionei a minha frase favorita aqui. Então, a frase favorita do Lula é: o modo mais eficaz de lidar com a resistência política é encontrar um meio de alinhar os vários objetivos dos subsistemas, em geral, determinando um objetivo abrangente. Isso permite que todos os agentes saiam de sua racionalidade limitada. Quando todos trabalham harmoniosamente em busca do mesmo resultado, os resultados podem ser surpreendentes. Então a frase do Lula é essa, tá? Lidar com vários objetivos de forma harmoniosa. Muito bom. A minha frase é: especificar indicadores e metas que reflitam o bem-estar real do sistema. Seja especialmente cuidadoso para não confundir esforço com resultado, ou você acabará com um sistema que está produzindo esforço, não resultado. Uau, muito bom. Muito, muito bom. Danilo, pra encerrar, pediu pra encerrar, agora existe expectativa aqui, né? Eu não pedi pra encerrar, eu queria ser por último porque eu não fiquei muito em dúvida, eu não consegui selecionar uma frase específica, porque tem muitas muito boas e eu gosto desse capítulo como um todo, assim, ele pra mim realmente é o melhor capítulo do livro, então é muito difícil pegar uma frase. Acho que eu posso dizer que eu gostei mais a forma como ela descreve essas armadilhas, né? E o que a Thaís falou no começo, que a gente tem que lembrar que o mundo não é linear e não é a nossa intenção, né? A gente não deveria tornar o mundo não linear, a gente tem que aprender a ver a não linearidade do mundo e aprender a lidar com ela. Ela faz parte do sistema, é um atributo do sistema e a gente tem que acreditar não, a gente tem que simplesmente aceitar que aquilo faz parte e a gente conviver com aquilo, né? Então isso, juntando com as próprias armadilhas que ela nos ensina a começar a observar. Então, para mim, o que eu queria deixar não é uma frase, é uma mensagem. Se preocupe com a observação, se preocupe com a análise, observe, escute, ouça quando você está inserido dentro do sistema. Essa é a parte mais importante, a parte crucial de qualquer agente de mudança. Eu acho que é a principal atitude. Observe, ouça, escute, analise, depois você vai tomar alguma atitude, né? E esse capítulo hoje ele tá te dando insumos para você fazer essa análise. Então, o que você pode estar de olho? Quando você percebe um comportamento, um desses arquétipos, putz, essa aqui é a armadilha, como é que eu posso ajudar a resolver essa galera, dado que eu já identifiquei essa armadilha e esse comportamento? Vou selecionar uma frase então para você aqui, Danilo. Tudo isso eu vou selecionar na frase de: ser menos surpreendido por sistemas complexos é uma questão de aprender a esperar, avaliar e usar a complexidade do mundo. Nossa, que lindo. Que bonita. Ficou bom, encaixou, não encaixou? Obrigado, encaixou perfeitamente. Ficou na tatuagem. Muito bom. Ficou bom, muito bom. É porque eu tinha selecionado essa pra ser provavelmente uma das minhas também, então tava aqui como plano B. Muito bom, muito bom. Então, você que curte o Segue o Flow, recomenda a gente nas redes sociais, LinkedIn principalmente, né? Acho que a LinkedIn, eu sou bem resistente assim com o LinkedIn, mas eu acho que disseminar conteúdo de qualidade e
em um meio onde as pessoas precisam não, né? Mas elas conseguem tirar muito proveito desse tipo de análise que a gente faz, eu acho que faz muito bem. Então, compartilha aí no LinkedIn, né? Marca a gente, segue o Flow, segue a gente lá no LinkedIn. Marca as pessoas que você acha que tiraria proveito de ouvir. Tanto essa temporada quanto a temporada anterior, tá? São 2 temporadas muito boas, muito práticas, assim, a gente falando sobre coisas que impactam qualquer tipo de organização por aí. Segue a gente no YouTube também, se inscreve lá no canal, né? Pra quem não é acostumado a ouvir podcast, passa o link do YouTube, que a pessoa vai achar, é só um videozinho no YouTube. E na verdade é mais do que isso. Comenta lá no nosso backstage, bit.ly/segoflow. Mulheres, comentem lá no nosso backstage, mulheres. A gente quer interagir com pessoas lá no nosso backstage, além das queridas pessoas que já comentam, né? Um abraço aí pra todo mundo que a gente citou no começo do episódio. E estamos avançando, já passamos da metade do Pensando em Sistemas. Peter Senge que nos aguarde na próxima temporada. Boca de urna sendo feita aqui. O jabá, hein? O jabá tá aqui, ó. Olha. Não sei, né? Vamos fazer uma enquete aí pra ver quem que vai ganhar, né? Isso aí. Um beijo, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem pra gente no segueoflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.